várias idades, várias camadas, inclusive tem até os falsos já na área. Só que hoje em dia todo mundo é profeta. Eu comentava com os irmãos aqui, que um dia eu estava no culto orando, e no monte dá de tudo, tem os profetas de Baal, tem os de Azerá e tem os de Deus. E tinha um rapaz que estava usando droga, fumando maconha, você sentiu o cheiro. E quando ele passou perto de uma comitiva de pessoas que subia para o monte, eles cumprimentaram ele dizendo assim: a paz do Senhor, profeta. E a pessoa que estava usando droga deu a paz do Senhor ainda. Todo mundo no monte é profeta. Então essa mulher, ela vai dizer: veja que tu és profeta, mas já que o Senhor é profeta, me explica uma coisa. Nós aprendemos que a gente tem que adorar no monte. E o samaritano, ele venerava o monte Gerizim. Eles acreditavam que era lá que tinha que adorar, porque Moisés, ele profetizou muitas bênçãos lá, então era lá. Mas vocês, judeus, acreditam que é no templo. Aonde que se adora a Deus? Ele diz: vai chegar um tempo que em lugar nenhum, nem no monte e nem no templo, adorarão a Deus. E sabe o que é triste? Parece que esse tempo chegou, que nem no templo estão mais adorando a Deus. Estão mais se adorando do que adorando aquele que é digno de toda adoração. Eu temo que esse tempo chegou no nosso meio. Só que quando Jesus ele fala com aquela mulher, nem no templo e nem no monte adorarão a Deus, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E essa mulher, ela vai fazer uma pergunta, ou vai fazer uma colocação para Jesus. Versículo 25 diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Olha que bênção. Ele tirou a barreira, ele tirou a venda dos olhos, ele se revelou. Ele disse: sou eu que estou aqui, é eu que falo contigo. E diz a palavra do Senhor que essa mulher, quando ela ouve isso, versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele não passou a mão na minha cabeça, não, ele falou tudo que eu estava cometendo de errado. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha só, essa mulher, ela entendeu quem é Jesus, entendeu quem ele é. E sabe o que ela fez? Ela não resistiu. Ela foi anunciar até para quem julgava ela, para quem chamava ela talvez de uma mulher mal amada, como uma mulher que não parava com ninguém. Ela foi pregar para eles dizendo: olha, tem um homem aqui que eu conheci, vamos lá ver ele. Ele é o Cristo, ele me disse tudo que eu tenho feito de errado. Vamos lá que ele pode dizer para você o que você está fazendo de errado também. Que ele pode acertar a tua vida, ele pode consertar esse caminho torto. E essa mulher, ela foi com tanta sede, ela não conseguia mais parar de falar de Jesus. Confessar a Cristo é nós nunca perdermos a alegria do que ele fez por nós. E meus irmãos, não perde essa alegria não. Não perde essa alegria. Não perde essa alegria de Deus ter te arrancado de dentro de um bar, de dentro de uma depressão profunda. Não perde essa alegria não. Fala todo dia. Confessar a Cristo é nunca perder a alegria do que ele fez por nós. Diga assim: confessar a Cristo é nunca perder a alegria do que ele fez por nós. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Nunca perca essa alegria. Quando tiver difícil, lembra do que ele fez por você. Amém? Então, confessar a Cristo é isso. Mas o que é negar a Cristo? Quando você confessa a Cristo, você está com o pé lá no céu. Pode ter certeza disso. No dia ele vai te esperar lá na porta. Mas o problema aqui é que ele disse assim: aquele que me negar, eu também o negarei. O que é negar a Cristo? Negar a Cristo, meus irmãos, é fazer tudo que uma pessoa que confessa a ele faz, mas sem ter reflexo da presença de Deus na vida dele. É falar uma coisa e viver outra. É pronunciar uma coisa e viver outra.
E a pessoa, ela pode estar fazendo até grandes coisas. E pode estar negando a Cristo. Ela pode estar pregando, negando a Cristo. Ela pode estar evangelizando e negando a Cristo. Às vezes você vai colocar um versículo bíblico lá no seu Instagram ou em algum lugar e está vivendo completamente diferente daquilo que você está dizendo. E a pessoa, ela pode estar fazendo até uma grande obra aos olhos das pessoas, mas está negando a Cristo por dentro. Vamos lá no versículo do medo, vamos? Lá em Mateus capítulo 7, eu falo que esse aqui é o versículo do medo, que é um versículo da Bíblia que mais me dá medo, é esse aqui. Porque esse versículo me mostra que eu mesmo pregando a palavra de Deus, eu posso perder a comunhão com Deus e a salvação. Diz aqui, em Mateus 7, 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, confessaram a Jesus como Senhor, confessaram Ele. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Está dizendo que tem que falar que Ele é Senhor, sim, mas tem que fazer a vontade do seu Senhor. Não adianta dizer Senhor, Senhor e fazer tudo ao contrário, fazer tudo errado. E Ele vai dizer aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Vai ter muita gente profetizando. E sabe o que é estranho? Vai até acontecer, mas essa pessoa pode chegar lá em cima e perder a salvação, porque não é profetizar, é sobre Ele, é Ele quem faz, é o nome dEle. O nome de Jesus, quando Ele é ecoado, o inferno treme. Então Ele está dizendo, nós profetizamos em Teu nome. E eles continuam dizendo, e em Teu nome não expulsamos demônios. Vai ter gente que vai fazer exorcismo, que vai chegar dentro da casa com tanta autoridade que o demônio vai embora. E essa pessoa negar a Cristo ainda. E diz mais aqui, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Vai curar enfermos, vai chegar no hospital para fazer evangelismo, vai dar o nome na entrada e vai sair entrando no quarto, e vai esvaziar até alas médicas de tanta unção, e negar Jesus. Porque Ele está dizendo que vai vir um monte de pessoas fazendo muitas coisas e dizendo, e Ele vai dizer assim, e então lhes direi abertamente. Ele não vai cochichar no ouvido de alguém e mandar um recado, não. Ele vai dizer, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Meus irmãos, eu não sei se isso te atormenta, eu não sei, mas se nós negarmos a Cristo, até falando dele, até pregando, nós podemos negá-lo, porque a pessoa ela pode dizer assim, Deus vai mudar a história da tua vida, mas não crê na mudança na vida dela, isso é negar a Cristo. Fala uma coisa com os lábios e outra com o coração. Ela pode olhar para uma pessoa e dizer, Deus, Ele pode mudar a sua saúde, mas não crê que na dela vai acontecer algo. Isso é negar a Cristo. Com a boca você fala uma coisa e vive outra. É uma esquizofrenia espiritual. Negar a Deus, negar a Cristo. Muitas pessoas, elas vão negar. E se nós não vivermos o que cremos, eu creio verdadeiramente. E é por isso que eu prego com muita energia. Porque eu prego aquilo que está dentro de mim, aquilo que Deus coloca no meu coração, que vai fluindo no que eu acredito. E eu creio verdadeiramente na sua salvação, na mudança da sua família. Eu creio. Mas se nós não crermos, igreja, vã é a nossa fé. Olha só o que diz Isaías, capítulo de número 29, no versículo de número 13. 700 anos antes de Jesus, o povo de Deus, ele só simulava que temia Deus. Isaías 29, versículo 13, diz assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim,
e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Entendo que o que Isaías ele está dizendo ali. Isaías ele está falando em nome do Senhor, que Deus ele está vendo, que o povo honrava ele com os lábios. Senhor, Yahvé, Deus, Todo-Poderoso, mas o coração estava longe. E tudo que o povo fazia era o que era mandado, não tinha nada espontâneo. Não é que ele está condenando o que era dito, mas ele estava dizendo que o povo só fazia o que era mandado. Por exemplo, na hora do louvor, está aqui cantando, louvando ao Senhor. Aí de repente o pessoal ouve assim o ministro dizendo: levante as suas mãos. Aí todo mundo levanta, mas ninguém levantou a mão porque sentiu que queria, que necessitava, que queria adorar a Deus mais. Às vezes, vamos conversar e você vai ouvir assim: olha, você precisa mudar de vida, você precisa fazer isso, você precisa perdoar. Mas aí sabe o que a pessoa faz? Ela perdoa porque alguém orientou, mas não está nascendo nada novo. É isso que ele está dizendo, que tudo que o povo fazia era mandamentos de homens, no qual eles foram instruídos, mas os lábios dele saíam só palavras vazias, não refletiam o que havia dentro. E meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para não sermos um contraditório, falarmos uma coisa e vivermos outra, falarmos que somos de Deus e não sermos, porque eu vou te dizer uma coisa: Deus ele olha para o coração, e negar a Cristo é muito fácil. Confessar a Jesus é um processo constante, duradouro, árduo, mas negar a Cristo é muito fácil. Basta um aperto vir, que a pessoa ela pode negar a Jesus. Quer ver comigo? Vamos lá em Mateus 26, no versículo 31. Mateus 26, 31. Jesus, ele tinha acabado de comer a Santa Ceia, instituí-la juntamente com seus discípulos. Jesus ele estava dizendo que ali, a partir daquele dia, era para eles fazerem daquela forma. Eles vão cantando uma canção em direção ao Monte das Oliveiras, quando Jesus ele para os seus discípulos e vai dizer aqui o que está escrito no versículo 31. Olha o que diz: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Opa, ó, esse é bravo, hein? Versículo 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Repare que não foi somente Pedro que disse assim: eu vou morrer contigo. Foram todos os discípulos que disseram isso. Todos disseram: nós vamos até a morte. Mas olha só, meus irmãos, Jesus ele não está dizendo assim: daqui uma semana você vai me negar. Ele está dizendo ali, ó, nessa noite, ainda essa noite, você vai me negar, Pedro. E sabe o que Deus ele fala conosco aqui? Que ainda hoje pessoas vão negar Jesus, mesmo depois de ter participado da Santa Ceia. Ainda essa noite. Tomara que não seja eu. Já venci a metade do dia, mais da metade. Talvez quando você entrar dentro do carro e levar aquela fechada, na hora, você vai começar a esbravejar.
vai negar a Cristo. Acabou de falar, Jesus é maravilhoso e perdoador. Talvez você vai chegar em casa, a pia está cheia de vasilha. E lá você já vai perder a sua bênção. Ainda essa noite. Quem aqui que vai negar Jesus ainda hoje? Hein? Pode ser você. Você é um seríssimo candidato. Não, pastor. Será que você vai ter a mesma prepotência que Pedro teve? Porque Pedro ele disse assim, eu não vou. Inclusive, esses aqui, os 11 aqui, eles podem te negar, mas eu não. Aí Jesus ele olha para Pedro e fala, Pedro, você, ainda essa noite, vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar, não é uma ou duas vezes, não, você vai me negar, é 3 vezes. E Pedro, para ser mais seguro ainda, falou, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Mas você lembra que para começar a negar a Jesus, basta um aperto. Olha só o que diz aqui em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas ele vai trazer um detalhe aqui que faz toda a diferença para você entender. Diz aqui ó, que Pedro, ele vai estar com Jesus ali, ele ouve que ele vai negá-lo, ele já está avisado, e Jesus ele sai daí, ele entra no Getsemane, e ali no Getsemane, Jesus ele entrou numa agonia muito grande, ele começou a orar, o corpo começou a suar gotas de sangue, ele ainda não foi açoitado, mas ele sabe o tamanho da dor que ele vai sentir na carne, ele sabe do tamanho do sofrimento, ele sabe que ele vai ser abandonado, porque ele leva Pedro, Tiago e João para orar por ele. E meus irmãos, eu não sei se o que eu vou te dizer conforta o teu coração, mas ainda que você fique um dia sem orar, todos os dias eu oro por você. Todos os dias antes de dormir, no meu momento eu falo, Deus, vá de encontro a cada membro ali da igreja, de cada visitante, de cada pessoa que ali está, porque talvez eles estão sem força, mas cobre eles, Pai. Eu não sei se isso te conforta, mas eu sei que você também ora por mim, e isso me conforta, porque eu sei que se eu estou de pé, é intercessão. Mas Jesus, ele levou 3 para orar por ele, e eles não conseguiram orar. Caíram no sono, não tem ninguém intercedendo. Então Jesus, ele vai se levantar, ele vai ser preso, e eles vão pegar Jesus e levar para casa do sumo sacerdote Caifás. E ali naquela casa, Pedro, parece que ele vai cumprir o que prometeu, porque diz que ele conseguiu entrar dentro da casa do sumo sacerdote, que era uma casa muito bonita, muito protegida, e ele está lá dentro, ele consegue adentrar dentro do pátio, ele e João. Mas diz aqui ó, em Lucas capítulo de número 22, versículo 54, diz assim, então prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E seguir de longe é distância de segurança. É aquela pessoa que diz assim, eu não sou muito veloz na corrida, mas se eu tiver uns 3 postes de distância, ninguém me pega. Distância de segurança. Ele estava seguindo Jesus de longe, e ali observando de longe, de repente Pedro ele vai ver no meio do pátio o seguinte, versículo 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Ó, Pedro ele está lá no frio. Quando ele vê que tem uma fogueirinha, e o pessoal estava lá, ó, ai, aquecendo a mão, ai que coisa boa, né? Pedro na hora, diz que ele foi até lá, ninguém chamou ele lá. Ninguém convidou ele e falou, oh, você que está aí longe, está frio, vem para cá aquecer também. Não, ele foi por conta própria. E a maioria dos lugares que a pessoa nega Jesus, não é porque Satanás levou ela, é porque ela foi por conta própria. Ela foi porque quis. Pedro está descendo para lá porque quer.
E ele está lá se aquecendo no meio do fogo, está ali, quando de repente diz aqui no versículo 56, e como certa criada, e eu destaco essa criada aqui, porque em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles mudam alguns personagens, mas essa criada está presente em todos, e a mulher tem boa memória. Ela olha assim e fala, é ele mesmo, é ele mesmo. Essa mulher não teve dúvida, diz aqui, versículo de número 56, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele, porém ele negou-o dizendo, mulher, não o conheço. Mentiroso dos infernos. Ele negou na cara dura, Clebão, que não conhecia Jesus. Mas por que ele está negando a Cristo? Aperto. O aperto faz a pessoa negar a Cristo. Basta a sua esposa falar, qual que é a senha do celular? A pessoa, opa, meu Deus do céu. Eu esqueci. Quer um outro exemplo de aperto? A pessoa dorme mais do que a cama. Fica a noite inteira ali no Instagram, a noite inteira. Não vem o sono. Aí de manhã dorme mais que a cama. E vai trabalhar atrasado. E quando chega no trabalho, dá de cara com o patrão lá na porta. E o patrão vira para ela e fala assim, por que você chegou atrasado hoje? Na hora a pessoa ela olha para o céu, olha para o lado e fala, é que o ônibus quebrou. Negando Jesus. Negando Jesus abertamente. Porque eu passei mal a noite inteira. Negando a Jesus. Por que você não veio no culto? Ai, pastor, você não sabe como é que é a minha luta, a minha prova. Jesus, ele está vendo Pedro negar ele abertamente. Diz aqui, só que ele poderia ter despertado. Mas diz aqui, versículo 58. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Olha só, que miserável igreja. Olha que cara de pau. E diz aqui, versículo 59. E passada quase 1 hora, ele nem foi embora, ele ficou lá, continuando negando a Cristo. Ele não teve nem rancor, nem remorso na hora não. Já era para ele ter pegado as coisas dele e ido embora. Mas não. Ele continuou ali mais 1 hora. E ele vai dizer aqui, e quando ele está nesse tempo, diz aqui, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E meus irmãos, cá entre nós, quem aqui já foi chamado de crente sem estar nem com a Bíblia na mão? Levanta a mão assim. Alguém no supermercado falou, você tem cara de crente, você é de... Qual que é o ministério que você é? Eu sou lá do Ministério Convivo, é mesmo? Pois eu vou lá fazer uma visita. Você já passou por isso? Mas quando alguém falou com você assim, você parece crente, e você falou, eu? Eu não. Eu gosto até de ir na igreja, mas crente eu não sou ainda não. Ninguém em sã consciência, quando alguém fala, olha, esse homem é servo de Deus. A pessoa fala, nossa, glória a Deus, viu? Eu estou lutando para andar todo dia com Jesus. Mas Pedro, na hora que o homem fala, com certeza você é um deles. Mas Pedro diz aqui no versículo 60. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Não sei nem o que você está falando. Quem é Jesus? Quem é Ele? E meus irmãos, tem pessoas que têm que ser sinceras, porque talvez não sabe mesmo quem é Jesus. Não teve contato com Ele mesmo. Talvez precisam ser sinceras em falar o que Pedro disse mentindo. Versículo de número 61 vai dizer assim, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ele só esperou negar Jesus para ir embora. Será que você vai esperar negar Jesus para você excluir algumas amizades da sua vida? Algumas parcerias? Será que você vai ter que negar Jesus e chorar amargamente? Hein, igreja?
Jesus, quando Pedro nega ele está olhando para Pedro. Sabe aquele amargo que dá quando você erra com Jesus? É o olhar de Jesus. Quando você diz assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Jesus está assim, olhando para nós. E sabe por que Pedro está chorando amargamente? Porque quem negar ele está fora. Ele ouviu claramente que quem negasse ele diante dos homens estaria fora. Não tem salvação. Quem confessar, tiver disposto a ser preso, ir até a morte, está salvo. Mas quem negar está fora. E Pedro, ele está negando, ele sabe que ele está fora. E se você estiver aqui também desse jeito, está na hora de rever conceitos, porque você pode estar mais fora do reino de Deus do que nunca. Ele sabe, e Jesus, ele deixou claro isso, igreja. E Pedro está negando ele, negando claramente. Não, eu não conheço ele. Negando com as ações dele, com as atitudes dele. E Jesus, ele viu, e Pedro viu que Jesus o viu. Ele sabe. E Pedro, ele vai perceber algumas coisas. Ele vai perceber amargamente de que adianta salvar a sua vida e depois perdê-la. O certo é perder para salvar. Só que talvez você está aqui assim até apreensivo, porque você está negando a Jesus. Não sei qual que é a sua situação, mas talvez você diz assim, pastor, eu tenho uma notícia ruim para mim mesmo, que eu descobri que eu estou negando a Jesus, porque eu bebo escondido. Mas escondido de quem? Você acha que quando você abre uma lata de cerveja, Jesus não está assim perto de você, não? Hein? Você acha que isso não acontece, não? Ah, mas ninguém vê. Não, ninguém vê, mas quem interessa para você está vendo. Eu estou negando a Jesus, porque eu tenho massa de cigarro ainda, fumando. Estou negando a Jesus. Eu estou negando a Jesus porque eu sou um mentiroso. Eu conto mentira de graça. E eu cubro qualquer oferta, qualquer lance. Se a pessoa falar que tem uma televisão de 50, eu tenho uma de 100. E nem em casa, nem televisão tem. Sou um mentiroso. Talvez você está assim. Ah, eu tenho um tênis bonito, eu tenho 2. Eu sou um mentiroso de marca maior, pastor. Eu sou igual Pedro, um miserável. Eu nego Jesus sempre. E quantas vezes eu disse que nunca mais ia fazer algo e fiz? E quantas vezes eu falei que ia fazer e não fiz? Eu nego a Cristo. Estou fora. E está fora mesmo, viu? Só que sabe o que é lindo em Jesus? O que é mais lindo em Jesus? Que até aqueles que negaram Ele têm sempre uma nova oportunidade enquanto Ele não vem. Porque diz a palavra do Senhor em João, no capítulo de número 21. João, ele vai relatar aqui uma passagem, porque Pedro, ele foi chorar amargamente. Mas o que poderia trazer um certo conforto para Pedro é o seguinte: Jesus me viu negando ele, mas Jesus morreu. Porque ele morreu, foi crucificado. Ele está no sepulcro, ele está preso lá, colocaram até argamassa em volta da pedra. Então Jesus, ele me viu negando, mas eu nunca mais vou ter um choque junto com ele. Mas aí vai Jesus, ressuscita no 3º dia. A pedra já tinha sido arrancada, o sepulcro estava vazio. E a notícia começou a acontecer. As mulheres, elas chegam até onde ele está, e Jesus tinha mandado avisar a Pedro e para os outros que ele estava vivo. E as mulheres chegam e dizem assim: Pedro, discípulos, Jesus ressuscitou. E Pedro, ele sai correndo na frente.
Ele quer chegar e falar algo com Jesus, mas ele não tem oportunidade porque o sepulcro está vazio. E no sepulcro não é lugar de procurar Jesus. Ele não está lá. Mas aí, eles estavam dentro de uma casa e Jesus, ele apareceu rapidamente. E para provar que ele não era um espírito, ele come com eles. Mas Pedro, ele não tem uma oportunidade. Eu acho que ele não cruzava nem o olhar com Jesus. E Jesus não está cobrando também. Talvez ele ressuscitou com a memória ruim. Ele ressuscitou e não se lembra mais dos meus erros. Mas Jesus, ele desaparece. E eles se lembraram que ele ia encontrar com eles lá na Galileia, aonde tudo começou, aonde eles foram chamados, no pior momento da vida deles. E eles vão para a Galileia, sentem fome, vão pescar, lançam a rede a noite inteira, não pegam nada. E quando eles quase estavam chegando na beira da praia, eles veem Jesus do outro lado, mas não reconhecem. Talvez por causa do sono, olho vermelho a noite inteira, aquela maresia, talvez uma neblina. E Jesus, ele pergunta, vocês têm algo para comer? E ele diz assim, não temos. E Jesus, ele diz, lança a rede do lado direito. E diz que eles lançaram a rede e eles não conseguiram colocar dentro do barco. Eles vieram de arrastão, puxando a rede para a beira da praia. Mas João, ele vai dizer assim para Pedro, ô Pedro, não está acontecendo algo aqui não? Você não está vendo uma conexão nisso? E ele pensa, ele olha e vê Jesus lá na beira da praia e ele sai correndo. Ele veste a túnica dele e vai correndo até Jesus. Ele corre para abraçar o mestre. Mas quando ele chega lá, o peixe nem tinha sido tirado do mar. Jesus já tinha peixe assando na pedra, lá no fogo. Já tinha lá uma pedra em cima com um pão quentinho, prontinho para os discípulos comerem. Porque ele é o Deus da provisão. E eles estão ali, conversando, imagino rindo, né? Só que chegou um momento que Jesus, ele vira para Pedro e fala, Pedro, agora é comigo. Ele não esqueceu de nada. Tinha uma conta para acertar. E diz a palavra do Senhor, aqui no versículo de número 17, Jesus, ele vai dizer pela terceira vez assim, versículo 17. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Olha só, Jesus dando uma outra oportunidade. Mas vamos entender o que Jesus, ele disse? Ele fala assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ele vai dizer assim, tu, quando era mais moço, e pode ser ontem eu era mais moço do que hoje. Ele vai dizer assim, você se vestia do jeito que queria e fazia o que queria da sua vida. Você era assim, mas quando você for mais velho, e pode ser amanhã, você vai estender os braços, e eles vão te vestir, e eles vão te levar para onde você não quer ir. E ele dizia isso acerca da morte que Pedro iria glorificar a Cristo. Porque diz a tradição que Pedro, ele morreu crucificado. Mas chegando na hora, segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer igual a Cristo morreu. Só que, meus irmãos, sabe o que é maravilhoso? É porque Pedro, ele vai ter uma segunda chance e ele vai morrer confessando a Cristo. Ele vai para a morte e vai confessando a Cristo. Ele não retrocede mais, porque a oportunidade que ele teve naquele dia mudou a vida dele completamente. Ele sabe que negou, ele sabe que foi amargo demais para ele passar por aquilo, mas ele vai morrer
confessando a Cristo e não negando a Ele. Oh, meus irmãos, hoje o Senhor, Ele fala com você que aqui está. Tem condição da sua vida mudar. Tem condição de hoje você sair deste culto aqui ao Senhor completamente livre, liberto, aproveitando a oportunidade e vivendo para a glória de Deus. E é por isso que você precisa hoje olhar para o céu e agradecer a Deus todos os dias por Jesus Cristo, porque Ele sempre dá uma nova oportunidade. Mas aproveita, porque depois que Ele voltar, não tem mais jeito. Toda a igreja se coloque de pé. Aplauda o nome do Senhor. Igreja, põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense na sua vida. Porque talvez você está aqui e não tem noção da dimensão do que Deus está preparando aqui hoje. O que Deus está preparando para nós. E Ele prepara para você, que ainda que tenha andado negando a Cristo. Ô pastor, eu tenho sido uma pessoa tão ignorante que só Deus na minha causa, viu? Você não acha que está na hora de mudar, não? A mudança é necessária. Está reconhecendo erros é a melhor coisa que nós podemos fazer hoje aqui. E talvez você que aqui está, diga assim: pastor, eu nunca entreguei nem minha vida para Jesus. Eu vivo negando a Jesus a minha vida inteira. Eu sinceramente nem de igreja eu gostava. Mas eu estou passando por uma luta tão grande. Recebi um convite tão abençoado de alguém que quer buscar a Deus. E hoje eu estou aqui. Mas eu reconheço que eu sou um grande negador de Cristo. Hoje Ele quer mudar a sua vida, porque quem negar Ele está fora. Aqueles que estão negando a Cristo têm que pegar e olhar para essa mensagem e começar a pensar: você já não é mais o mesmo, você já não busca a Deus da mesma forma. Meus irmãos, será que eu vou ter que fazer campanha aqui para você vir na igreja? Entregar um pedido de oração e falar que se você não vier, você não vai ser abençoado? Será que é isso que você precisa? Não. Deus, Ele não quer aqueles que apenas precisam dEle. Mas Deus, Ele quer aqueles que querem estar com Ele. Isso é amar a Deus, é querer estar com Deus. Hoje o Senhor, Ele quer resgatar você. Ele quer que você comece uma vida não de negação, mas uma vida de confissão diária. Todo dia você vai olhar e abrir os olhos e perceber que está vivo, que não está faltando nenhum pedaço no seu corpo. E ainda que as coisas não estejam do teu jeito, você tem um Deus maravilhoso. Você pode agradecer, você pode glorificar, você pode perder esse medo de falar com o seu patrão que ele precisa se converter. Deus te colocou no meio de gente rica, que tem mamão como Deus. Está na hora de desbancar o altar de mamão na vida de muita gente. Mas se você não tiver coragem de falar, você vai estar negando a sua fé. Talvez você que aqui está se afastou da presença de Deus. Pastor, eu me afastei e não consegui voltar mais. Eu sei o que é amargura, é o que eu estou vivendo. Pois bem, você está negando a Deus. Estou negando demais. Voltei a fazer tudo o que eu fazia antes. Ah, meu Deus, a minha vida está uma loucura. Pois bem, o Senhor, Ele quer colocar lucidez na tua vida.
Ele quer te dar uma oportunidade maravilhosa. E até você que está aqui, é uma pessoa firme, mas tem tido tantas quedas. E isso está te machucando, porque você ainda tem o Espírito Santo de Deus. Você ainda consegue sentir o olhar de Jesus te encarando e dizendo: até quando? Até quando vai se repetir a mesma coisa? Quem negar a Cristo está fora, meus irmãos. Com Cristo é vencer ou vencer. Ou nós vencemos o mal, ou Ele nos vencerá. E é por isso que eu quero fazer um convite aqui. E esse convite eu não vou pedir para você levantar a mão. Se você quiser, você vai ter que vir até aqui. E não adianta falar assim: ai, eu vou me confessar aqui mesmo. Não. É diante dos homens. É diante dos homens. Eu não me envergonho de quem pode me salvar, não. Eu não me envergonho de querer ter uma vida diferente, não. Para mim não é vergonha querer ter uma vida diferente. Expor as minhas fraquezas a Deus e ser restaurado por Ele. Você que está aqui hoje, talvez, é uma pessoa que sempre está buscando a Deus, mas de uns tempos para cá você está irreconhecível. E você sabe disso. Os seus olhos já não são os mesmos. O seu semblante já não é mais o mesmo. Em nome de Jesus, hoje é dia de oportunidade. E é por isso que eu quero fazer esse convite. Há alguém aqui hoje, ou quantos estão aqui, que hoje querem entregar a vida para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor? Ou você diz assim: ah, pastor, eu ainda nem me batizei nas águas porque eu acho que não precisa. Você está negando Jesus, que Ele deixou uma ordem: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E até hoje você não toma sua decisão. Você que quer entregar a vida para Jesus, ou você que se afastou da presença de Deus, ou você que até está na casa de Deus, mas devido a tanta fraqueza você não está conseguindo mais ser o mesmo. Eu quero orar pela sua vida. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, diante do altar, você que quer. Porque para negar a Jesus nós vamos. Para confessá-lo, nós temos que vir até Ele. Pastor, eu quero. Então vem. Vem mesmo, vem com pressa, vem depressa. Porque hoje, o Senhor, Ele quer restaurar. Ele quer mudar isso. Ah, mas alguém, igreja? Você não está olhando para Jesus, não. Ele olhando no seu rosto, dizendo para você: você vai esperar o que acontecer? Em nome de Jesus. Hoje esse altar foi cheio aqui de manhã, de tarde. Você não pode sair daqui hoje para chorar amargamente em casa, não. Aqui você só vai sair para chorar se você quiser. Se você não é mais o mesmo, vem falar com Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor Jesus, me ajuda. Me ajuda, Deus. Há mais alguém? Se tem, venha. Venha. É com você que Ele está falando mesmo. Ele está olhando para você e dizendo: é com você. Vai lá. Vai lá, que é uma oportunidade de você sair da negação para a confissão. E Jesus, Ele não disse assim: aquele que se confessar. Ele disse assim: aquele que me confessar. Aquele que falar, não somente com os lábios, mas com as ações, que ama Cristo, que precisa dEle, que depende dEle. Estar aqui é uma forma de você mostrar para Deus que você quer essa oportunidade. E eu vou te dizer, viu? Essa oportunidade, ela é diferente, porque ela levou Pedro até o fim, na fidelidade, na sinceridade e no amor de Deus.
E eu creio que nessa noite não será diferente. Você que quer, aproveite e venha. E você que está em casa, da mesma forma. Hoje é dia de confessarmos a Ele para estarmos dentro do céu, na vida eterna. Pastor, eu não tenho certeza se eu estou negando a Cristo ou não. Se você não tem certeza, então você tem que sair correndo do seu lugar e vir. Você não pode sair daqui com incerteza. Você tem que sair daqui salvo. Vocês que estão aqui diante desse altar, você precisa agora, é você quem vai falar com Jesus. Porque melhor do que Deus, você sabe aonde que tem sido as suas quedas. Eu, como um servo do Senhor, vou apenas orar por você. Porque eu creio que a sua vida, ela já mudou em nome de Jesus. Querido Deus e poderoso Pai, aqui diante do teu altar, meu Deus, não tem nenhum estranho para o Senhor. Estão aqui, meu Deus, os teus filhos, Pai, que através da tua palavra, eles foram, meu Deus, alcançados hoje. E, meu Deus, nós não queremos viver para te negar, nós queremos viver para te glorificar. Então toma cada vida aqui presente, Pai. Toma cada pessoa que aqui está. Oh Senhor, vai mudando essa situação. Nós não queremos ficar de fora da cidade santa. Mas se o Senhor, meu Deus, não nos ajudar, não chegaremos. Ajuda cada um na sua particularidade, na sua dificuldade. Ajuda, Senhor, o teu povo hoje. Está saindo da boca dessa pessoa, meu Pai, um pedido de socorro, um SOS para o céu. Então, meu Deus, que hoje aqui, Pai, que esse teu filho, que essa tua filha, que esse teu servo e que essa tua serva, que aqui está, Senhor, que ao se levantarem hoje, meu Deus, eles não se levantem mais com dúvidas do que eles querem, porque eu creio, meu Deus, que eles podem até ter se ajoelhado, meu Pai, pensando que eram um negacionista da fé. Mas hoje, quando se levantarem, levantarão para viver uma vida para a glória do Senhor. No nome santo de Jesus, pedimos ao Senhor, confirma o nosso nome no livro da vida de cada pessoa, na lista de entrada do céu. E quando essa pessoa chegar lá, Pai, quando nós chegarmos aí, nós adentraremos para todo sempre na Tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Parabéns, viu? Confessar a Cristo é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer. E hoje vocês estão aqui, ó, salvos, limpos, livres na presença do Senhor. Amém? Volta para o lugar aplaudindo mais ainda o nome do Senhor. Que maravilha. Amados irmãos, chegando no seu lugar, se assenta aí e daqui a pouquinho nós já vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Deixa eu lembrar a você que o batismo nas águas, ele vai acontecer no dia 31 de maio. Você que ainda não se batizou nas águas depois de adulto, aproveita, se batiza, você vai ganhar, ó, de presente essa linda camisa, ó, para você guardar na sua memória e também dentro do seu guarda-roupa, o dia em que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. E se você tiver alguma dúvida acerca do batismo, me procura no final do culto. Dia 31, a partir das 10 horas da manhã, é dia de cumprir toda a justiça de Deus. E você que ainda não é batizado, você que conhece alguém que não é batizado, convida essa pessoa. É tempo, meus irmãos, de nós andarmos no relógio de Deus, e os tempos estão se abreviando. Não espere você ser quase um anjo celestial para você tomar a decisão de se batizar. Tome a sua decisão, que Deus, ele te lapidará e te formará em um grande servo de Deus. Amém? Nós vamos adorar a Deus agora, mas deixa eu ministrar algo no seu coração. Vamos lá em Malaquias capítulo 1, e nós vamos ler
o que está escrito no versículo de número 14. Malaquias fica antes de Mateus, tá? Fica antes de Mateus. Se você não tem muita habilidade, fica mais fácil encontrar o livro de Mateus do que o livro de Malaquias, se você não sabe aonde ele está. Mas está bem facinho. Malaquias capítulo 1, versículo 14. Malaquias foi um grande homem de Deus, viu? Que homem de Deus foi Malaquias, viu? Malaquias 1,14. Olha o que Deus fala através da vida de Malaquias, meus irmãos. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Vou reler a parte A aqui, ó. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Amados, como que era a entrega de dízimos e ofertas nos tempos do profeta Malaquias? No Antigo Testamento, a maioria das pessoas, você vê que as dracmas, elas aparecem mais no Novo Testamento, com a chegada do Império Romano. Mas como que funcionava? O povo de Deus, ele era muito habilidoso, tanto na agricultura quanto na pecuária, na criação de animais, quanto também na plantação. E quando uma pessoa, ela ia devolver o dízimo da plantação dela, imagina aqui que esse monte de trigo aqui, ó, é a colheita da pessoa. A primeira coisa que a pessoa fazia, ela ia lá e pegava a primeira parte e levava para o templo, porque era o dízimo do Senhor. O primeiro feixe, os primeiros feixes era do Senhor. Se porventura acontecesse igual aconteceu com esse trigo e caísse no chão, a pessoa não podia pegar, porque o filho de Deus, o servo de Deus, ele sempre só podia colher diretamente do pé. Ele não podia pegar do chão, porque pegar algo diretamente do pé simboliza que você está pegando e recebendo diretamente da mão de Deus. Mas como Deus, ele é Senhor de todos, aqueles grãos, aquelas frutas que caíam no chão, é para os gentios, para os estrangeiros, para os viajantes que passavam ali e às vezes não tinham o que comer. Eles entravam dentro da plantação e sempre encontravam provisão de Deus na vida deles. Mas, meus irmãos, quando era uma pessoa que mexia com pecuária, eles pegavam os primeiros, as primeiras criações daquilo que eles criavam e separavam e levavam para o templo. A outra parte que ficava, uma boa parte delas eles deixavam para a remissão de pecados. Se a pessoa ela precisasse se arrepender de um pecado, ela tinha que levar um animal ali para ser sacrificado no lugar dela. Mas o que estava acontecendo com o povo? Algumas pessoas começaram a desprezar a Deus e o momento da entrega ao Senhor. O que eles faziam? Eles tinham animais bons, mas eles faziam o quê? Eu vou entregar para Deus, eu tenho uma vaca que está cega e a perna dela está apodrecendo. Eu não vou comer isso não, mas vou levar para Deus. E quando chegava lá, às vezes a pessoa dava só uma maquiada ali na situação e entregava como se fosse algo prometido para Deus. Só que essa pessoa era chamada de enganador. E Deus está dizendo, maldito é o enganador, porque tendo, um animal, tendo ali um animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. E passando aqui para os nossos dias, contemporaneizando, hoje, meus irmãos, muitas pessoas às vezes agem assim ainda, porque a hora de ser fiel a Deus é uma hora muito difícil para muita gente, porque a pessoa, muitos demoram a amadurecer na questão da fidelidade, porque dizem assim, Deus ele não precisa do dinheiro, mas Deus ele não precisa do dinheiro mesmo não, mas a obra dele precisa, meus irmãos. O santo dízimo ele continua tendo a mesma finalidade, pelo menos aqui. Você sustenta a obra de Deus, você leva pão na mesa que não tem pão, você leva um teto para quem não tem teto.
Você abençoa pessoas da mesma forma. Só que a dificuldade que a pessoa tem é porque ela diz assim: Senhor, se o Senhor me abençoar muito, eu vou ser fiel ao Senhor de tudo que vier nas minhas mãos. E Deus é mestre em testar as pessoas. E Ele faz o quê? Ele vai e abençoa a pessoa. Só que na hora da entrega, muita gente não consegue entregar. Fala: o quê? Eu entregar isso tudo para Deus? Não, eu vou fazer aqui a minha oferta, porque Deus não precisa disso tudo, não. Aí Deus, Ele fala o que dessa pessoa? Ela promete algo, mas entrega algo que nem para ela tem tanto valor assim. E essa pessoa perante Deus é chamada de enganador. Às vezes a pessoa não consegue cumprir o que promete, e isso faz com que bênçãos não estejam acontecendo na vida da pessoa. Começa a travar a vida da pessoa de um jeito que a pessoa ela pensa que é macumba, que é quizumba, que é demanda, mas é infidelidade às vezes. Às vezes é a infidelidade da pessoa. E é por isso que nós temos que entender: pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não é, meus irmãos, porque Ananias e Safira, no tempo da graça, morreram por causa que mentiram, enganaram por causa de uma oferta. Foram enganadores. Chegaram ali, prometeram algo, e na hora de chegar para entregar, o coração doeu, não entregou, e na hora morreram no tempo da graça. Jesus já tinha morrido por todos. Então, hoje nós temos que olhar e dizer para Deus: Senhor, eu não quero ser um enganador, porque Ele chama maldito o enganador, mas a você que for fiel, Ele te chama de bendito. E eu creio, meus irmãos, que toda vez que uma pessoa ela age com fidelidade, sem medo, Deus, Ele sempre abençoa a vida da pessoa. Amém, igreja? Então toda a igreja se coloque de pé. Eu quero convidar a você a se unir a mim e juntos estarmos adorando a Deus hoje nessa reunião tão abençoada que é a Santa Ceia do Senhor. Um dia tão importante para nós, e é um dia em que nós podemos nos achegar diante de Deus de uma maneira diferente. A palavra do Senhor, ela diz que nas festas obrigatórias a pessoa não poderia nem se apresentar a Deus vazio. Ela tinha que se apresentar com algo nas mãos. E quando Jesus ele institui a Santa Ceia, Ele diz: até que eu venha, vocês fazem isso. É uma obrigação. Hoje é um dia maravilhoso para você apresentar os seus dízimos, as suas ofertas a Deus. Pastor, vou devolver meu santo dízimo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. O dízimo ele é primícia, ele entra primeiro na arca. Pastor, eu quero fazer uma oferta, mas vou fazer através de uma transferência. O evangelista Gilvan está aqui do lado. Eu também vou fazer a minha transferência também. Pastor, vou fazer a minha oferta hoje. Ou talvez você diz assim: pastor, eu ainda não recebi. Eu não recebi ainda, mas eu tenho condição de fazer a minha oferta. Eu vou profetizar algo que eu profetizei hoje aqui. Se você tem condição de ofertar, oferte. Faz hoje aí o seu esforço, entregue a Deus, faça a tua melhor oferta. Porque eu creio, meus irmãos, que ainda essa semana, tudo que estava travando a sua vida vai destravar. Quando nós agimos, Deus reage. E eu não digo isso em tom de barganha, porque Deus não é Deus de barganha, mas Deus é Deus que vela pela palavra dEle. Então, ergue a tua oferta ao céu, ergue o teu santo dízimo. Pastor, eu não tenho com que ofertar. Não tem com que ofertar, mas você tem força para adorar? Não fique triste e nem deixe de vir à igreja se você não tem com que ofertar. Hoje você não tem, mas eu garanto que em breve você terá, e terá em abundância, para a honra e glória do Senhor. Ergue ao céu e deixe orar pela sua vida. Pai querido, Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor meu Deus, eu já ouvi tantas pessoas dizendo: pastor, Deus ele cumpriu algo que foi orado em minha vida. Ele cumpriu. E eu oro, meu Deus, aqui, pedindo ao Senhor, meu Pai, que cumpra, meu Deus, o que foi profetizado agora. É para a honra e para a glória do Senhor. Na vida dessa pessoa, meu Pai, que está se esforçando, se empenhando e entregando a Ti o Teu melhor. Meu Deus, que o Senhor faça dessa pessoa uma pessoa bendita. De uma maneira sobrenatural, os clientes vão voltar. De uma maneira sobrenatural, as vendas vão se multiplicar.
de uma maneira sobrenatural. As portas vão se abrir nessa semana que se inicia hoje. E eu creio, meu Deus, que essa palavra vai se cumprir. Recebe o dízimo do dizimista, a oferta do ofertante. Recebe o coração desse que hoje não tem com que ofertar. Mas, meu Deus, eu peço que a bênção que enriquece e que não acrescenta dores esteja sobre todos nós. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sai do teu lugar. Traga tua oferta com fé, louvando ao Senhor. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, mil graus de são, mil graus de são. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia! Vamos aplaudir o nome do Senhor. Que Deus abençoe e multiplique a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor? Pegue a palavra de Deus, abra comigo em Mateus 26, 31. Mateus capítulo de número 26, versículo 31. Assim que você encontrar, fique de pé. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Amados irmãos, na última Santa Ceia, nós fizemos uma oração e pedimos a Deus que viesse nos blindar, nos guardar, que nós não iríamos cair, nós iríamos permanecer, nós iríamos perseverar. E hoje aqui estamos para pedir perdão pelos nossos pecados. Mas Deus, Ele sabe que não escolheu perfeição em nós, mas Ele quer dedicação, Ele quer humildade, Ele quer reconhecimento, Ele quer luta. Pedro, ele tinha acabado de cear e vai negar Jesus. Será que você, saindo desse culto, você vai sair para negar a Cristo? Antes de pensar nisso, a melhor coisa é reconhecer as falhas, reconhecer as fraquezas e pedir a força do Senhor, que Ele é fiel e justo em perdoar. Amém? Então eu quero convidar a toda a igreja, você que puder, se ajoelhe
aí no seu lugar, se você puder. Se você não puder se ajoelhar, se assente, tá bom? Não precisa fazer extravagância. Mas se você tem condição de se ajoelhar hoje, se ajoelhe. Porque isso mostra uma rendição ao Senhor. Mostra que nós estamos reconhecendo o nosso lugar, que é junto dos pés dele. Então, fale com Deus, tudo que você cometeu com gestos, com palavras, com atitudes, talvez hoje ainda você já se sente culpado, então fale com Deus, porque Ele é Deus de novas oportunidades. Querido Deus e poderoso Pai, Deus amado, Pai bendito e Deus de poder, meu Deus, não tem nada mais gratificante do que ter o nome escrito no céu. E para que ele permaneça, meu Deus, é necessário sempre um coração humilde e quebrantado diante do Senhor. Um coração que não confessa apenas quem o Senhor é, mas um coração humilde que confessa quem somos. E é isso que estamos fazendo agora, Pai. Reconhecendo que somos fracos, falhos e pecadores. Mas nós sabemos e cremos no poder que há no sangue de Jesus. Nós cremos, meu Deus, que além de nos livrar da culpa, do poder e do veneno do pecado, o teu sangue, ele nos dá força para vencer. Então, meu Deus, eu te peço agora, sonda-nos e nos conhece agora, Deus. Se há sinceridade na oração que está sendo feita aqui por todos nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor, meu Deus, nos ajude, e que o Senhor, meu Deus, ilumine o nosso caminho. Se há sinceridade, meu Deus, nos dê a força do céu. Essa pessoa que aqui está, ela pode ter se ajoelhada como uma grande pecadora, mas que ao se levantar, ela se levante lavada, remida e transformada pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém? Você que já orou, pode se assentar agora. E enquanto você se assenta, nós vamos estar louvando ao Senhor aqui. Nós vamos lavar as nossas mãos aqui para poder te servir. Mas enquanto isso, louve ao Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia.
Toda a igreja se coloque de pé. Nós vamos estar agora consagrando o pão que representa o corpo do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como os cálices que representam também o seu sangue. Então estenda suas mãos em direção ao altar. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nós erguemos o pão ao céu, Pai, e pedimos ao Senhor que venha transformar este pão no corpo perfeito do teu Filho amado, para que essa pessoa, meu Deus, que comer deste pão, ela venha ter, meu Pai, o próprio Cristo vivendo dentro dela. E da mesma forma, meu Deus, pedimos ao Senhor que venha estar consagrando os cálices agora e transformando a ele no sangue precioso, puro e carmesim do teu Filho, para que quando essa pessoa beber do cálice, ela venha ter, meu Pai, o sangue de Cristo correndo em suas veias. Sendo assim, ó Pai, nós te glorificamos e te agradecemos e pedimos ao Senhor, meu Pai, faça dessa Santa Ceia não somente uma Santa Ceia de comunhão, mas que haja cura em nosso meio, que haja, meu Deus, mudança de vida em nome de Jesus. E tendo, meu Deus, erguido o pão ao céu, tendo dado graças, o partiu. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós vamos agora partir o pão em pedaços menores. E enquanto partimos, se assenta mais um pouquinho, vamos continuar louvando ao Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Isso deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Ele me deu seu amor. Jesus Cristo. Cante para o Senhor, igreja. Declare: Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. Amados, nós vamos servir agora o pão que representa o corpo do nosso Salvador e o cálice que representa o seu sangue. Mas antes de servir, deixa eu lembrar a você do compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Jesus, quando ele chama a multidão para se alimentar, pega 5 pães e 2 peixes, alimenta todos. Todos comem, se fartam e até as crianças participam. Mas para cear, Jesus ele chama quem é discípulo. E o que diferencia um discípulo de uma pessoa da multidão? É que o discípulo, ele faz aquilo que o mestre manda. E Jesus ele disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O batismo nas águas aponta não somente para o início de um discipulado, mas para uma escolha de vida. Todo aquele que quer ser salvo precisa cumprir essa justiça de Deus. E é por isso que, com todo temor, eu aconselho a você que não é batizado nas águas a não participar da Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque se você vai começar uma vida com Deus, comece da maneira correta, sem ter do que se envergonhar. Mas tem uma boa notícia: do dia 31 desse mês, teremos aqui batismo nas águas. E além de você se batizar nas águas no dia 31, no dia 1º, você vai poder participar da Santa Ceia do Senhor. Pastor, sou de outro ministério, estou aqui visitando a igreja, me deparei com a Santa Ceia, posso participar com vocês? Não só pode, como deve.
Porque a Santa Ceia não é do Ministério Pão Vivo, a Santa Ceia, ela é do Senhor Jesus. E para nós vai ser uma honra ter você, irmão na fé, de outra denominação, participando desse momento tão solene juntamente conosco. A única coisa que eu vou pedir para você é, você que vai participar da Santa Ceia, se ponha sobre os seus pés, fique de pé, que nós vamos te servir, assim os obreiros te identificarão. Obreiros, podem servir. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Ele se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu bebo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que este amor tem poder pra curar dores. Eu dependo, Senhor, eu dependo deste amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que este amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, só pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que este amor tem poder pra curar dores. Declare, eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que este amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que
Deixa na cruz, igreja. Olho pra você, corro pra você. Erga o pão e o cálice ao céu. Seu amor me chama. Deixa na cruz os males. Vou deixar na cruz Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, Olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama. Ele te chama hoje para uma nova vida. Ele te chama hoje para uma nova história. Como é bom ser cristão. Eu não me envergonho da minha fé. Eu não me envergonho de Cristo. Porque Ele não se envergonha de você. Ele não nos escolheu no melhor momento da nossa vida, mas Ele nos escolheu no pior. Quando que para os olhos de muitos nós éramos descartáveis, Ele investiu em você. Ele acreditou na sua mudança. E Ele tem muito mais preparado para nós. E está aqui nessa noite com o pão erguido ao céu. Orianderei, alamasuriandarás. É o motivo, igreja, de muita alegria. Porque talvez num domingo como esse, uma hora dessa, você estaria brigando dentro de casa. Mas hoje você está aqui na mesa com Jesus, tomando o cálice da salvação. E é por isso que nós temos que nos lembrar. Nós não estamos tocando na ferida, mas nos lembrando que só estamos aqui porque Ele morreu por nós. Com uma morte cruel, dolorosa, covarde, sagaz. Com uma morte jamais vista de um homem inocente. E é por isso que quando erguemos o pão ao céu, Jesus se alegra. Jesus que está preparando a mesa para você lá no céu. E Ele faz questão de servir naquele dia aos que chegarem até lá. Por isso não negue a Cristo, confesse Ele, porque quem confessa está dentro. E o pão erguido ao céu me faz lembrar de onde Ele me tirou. O castigo que me traz a paz hoje estava sobre Ele. Mas a minha dedicação de vida é para que o sacrifício dele por mim não seja em vão. Então, com o pão erguido ao céu, declare assim: Senhor Jesus, o teu sacrifício não foi em vão. E em memória de Cristo, igreja, comamos juntos do pão. Pode comer. Vai sentindo a presença de Deus entrando na sua carne, no seu interior. Vai sentindo a força de Cristo, ela tomando conta de você nessa hora. Aleluia. Você pode glorificá-lo. Você pode glorificar a Ele.
Erga o cálice ao céu. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse cálice fala, sai um barulho de dentro dele. O barulho para nós é o da salvação. Mas nós não podemos esquecer que se nós ouvirmos este cálice, você consegue ouvir o barulho do azorrague batendo nas costas de Cristo. Se você chegar mais perto, você vai ouvir o barulho dos pregos penetrando nas mãos de Cristo e nos seus pés. Se você prestar bastante atenção, você vai sentir e ouvir o barulho dos espinhos perfurando a cabeça dele. Que amor é esse, igreja, tão grande? Alguém pode dar a vida pelos inimigos dele, mas a vida de Cristo nos fez amigos dele, e é por isso que o sacrifício dele não pode ser em vão. Não pode e não será, igreja. Lute por isso. Não se envergonhe da tua fé, não se envergonhe de Jesus. Em nome de Jesus, hoje, que essa santa ceia ela seja um divisor de águas na sua vida. Porque essa nova oportunidade, ela te levará para tão perto de Deus. Eu quero convidar você que está sentado a ficar de pé também, porque você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Hoje você não tem um cálice na mão, mas em breve você terá. Mas Jesus já faz presente na tua vida. Então, erga o cálice ao céu, e quem não tem o cálice, erga as mãos, e todos juntos digamos assim: Senhor Jesus, o teu sacrifício não foi em vão. E em memória de Cristo, amados irmãos, bebamos juntos do cálice. Pode beber. Oh, glória! Que maravilha! Vai glorificando a Deus aí. Vai por tua conta. Vai glorificando a Deus neste momento. Vai glorificando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre. Oreca lamana suri andarabalaço. Glorifique a Deus neste momento. Glorifique ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no ar. Oh, glória! Temor não há. Oh, glória a Deus! Mas oh, glória, 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 glória! Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Louve a esse Deus tão lindo. Seu Filho amado. Louve a esse Deus maravilhoso. Para morrer. Louve a esse Deus tremendo.